Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. É. Ela é mãe, empresária, evangélica, esposa. E é com muita satisfação que a gente te recebe hoje aqui, Kátia Borges. Sinta-se bem aqui no nosso Obrigada. meio. Vamos passar aqui, Kátia, uns 40 minutos, uma hora de resenha aqui. Oh, beleza. Nós vamos andar pela vida da Kátia aqui. Epa, estamos aqui. Eu adoro respostas. Gosta, né? Gosto de dar respostas. Então eu já vou começar te perguntando, quem é Kátia Borges? Kátia Borges é uma mulher que adora o Senhor, em primeiro lugar, ama o Senhor sobre todas as coisas. Eu gosto de um pouco ser sincera, não sei se isso atrapalha às vezes, mas eu gosto de responder aquilo que eu acho que é verdade, aquilo que eu acho que é certo. E também sou um pouco teimosa, sou um pouco explosiva, sou um pouco divertida, também sou um pouco careta. Acho que eu tenho tudo de mim, tenho tudo um pouco. É verdade. A Kátia, ela é, quando eu falo referência, Kátia, é porque hoje em nossa cidade todo mundo te conhece. Você é uma referência aqui dentro, né? Sua família é uma referência aqui dentro. Amém por isso. E eu queria saber como é que começou. Hoje a Kátia, ela é empresária, para quem não conhece, é esposa do Jarbas, é comerciante da cidade. Mas como começou tudo isso? É aquilo que a gente olha e passa ali e vê ou não? Ou começou numa situação totalmente diferente daquela na qual a gente vê hoje? Não, a gente morava, eu fui criada na fazenda, no interior, nome de lá é Mata Verde, morávamos todo mundo lá, minha família, perto dos meus avós, as minhas tias, meus tios, morávamos todo mundo lá. Só que quando todo mundo sabe que no interior estuda lá e quando acaba os pais vêm para a cidade para os filhos estudar. E foi assim que meu pai fez, né? Meu pai nunca gostou muito que a gente estudasse. Ele dizia para a gente que estudo não dá camisa para ninguém, o que dá é trabalhar, né? Trabalho. Mas a minha mãe insistia muito, que queria que vinha para a gente estudar, e a gente veio para São João do Paraíso, eu tinha 8 anos de idade, né? Estudei na escola que hoje é Alexandre Costa aqui, né? Sempre a gente estudou aqui, que não tinha, Delfino não existia, a gente sempre estudou aqui. Quando o sonho de todo adolescente era estudar à noite, né? Então, quando eu comecei a estudar à noite, para mim era o sonho. Então, já vim para cá para estudar de dia. Eu não, Deus, que estava me vendo para chegar no ginásio, para estudar à noite. Então, assim, a gente já ficou muito ansioso, até que começamos a estudar à noite. E eu já era uma adolescente já na época. E quando eu comecei a estudar à noite, eu tive um problema muito sério na escola, com um colega de aula meu. Perdi um ano, né? Fiquei um ano fora da escola. Ele tentou me matar na época. Nossa. E ele foi preso, né? Então, assim, como ele tinha... Nessa época ele tinha quantos 12 anos? Eu tinha 12 e ele tinha 12. E ele 12. Duas crianças, dois adolescentes. Aconteceu isso de uma forma assim desagradável, passou, né? Passou. Só que eu perdi um ano da minha vida por isso, né? Ficou com algum trauma, alguma situação? Eu não tinha medo dele, na verdade. E esse era os medos dos meus pais. Porque eu tinha vontade era de pegar ele, bater ele, entendeu? Eu não queria me esconder dele, eu não queria me afastar, eu queria ver ele em algum lugar para me pegar ele. Queria resolver o problema. Me pegar ele e bater nele, entendeu? Tipo assim, eu não tenho nada contigo, porque no coração dele eu não queria namorá-lo, então ele ia me matar para que ninguém mais tivesse acesso à minha pessoa. Só que eu não sabia disso. Não tinha como eu gostar dele, eu querer namorá-lo, se eu não sabia de nada. Eu não desconfiava de nada. Na época eu fui salva por um amigo meu, Abdoral, e o Abdoral estudava com a gente na escola, ele era policial aposentado. Quando ele deu fé, ele estava com a faca nas minhas costas, já isso aqui, tipo assim, não dava mais um palmo, ele agarrou ele, derrubou no chão, então assim, foi muito triste. E eu perdi um ano de estudo. Vida que segue, na verdade ele é até primo do Jarbas, né, que é meu esposo hoje. Olha que história. E isso, Kátia, a sociedade paraisense não conhece. Não sabe. Não sabe. O povo de Paraíso não sabe. Na época todo mundo ficou sabendo, né? Os meus professores que eram da época, Nézia, Rivane, que o Rivane era meu professor. O ano, isso mais ou menos em que ano? Eu tinha 13, hoje tenho 46, então há 33 anos atrás, né?
Então faz muito tempo. Faz muito tempo. E vida que segue, né? Vida que segue, continuamos e aos 13 anos de idade eu conheci o Jarbas, a gente começou a namorar, né? Passamos 3 anos namorando e logo lá se vem para casar. Né? No começo eu pensava que era uma brincadeira, ela vai casar, tia vai casar, e eu, vou casar. 13, 16. 16. 16 anos, casou com Jarbas. Namoramos 3 anos. E casei com o Jarbas, começamos assim, tudo do zero. O Jarbas morava na Imperatriz, trabalhava na papelaria Maia, que era do seu Banquile. E na época ele fez de tudo para ser demitido e não demitiu ele. Para ele vir para cá? O Jarba muito perverso, o Jarba gostava muito de beber, o Jarba gostava muito de ir para festa. Quando foi para a gente casar foi uma dificuldade muito grande, meus pais não queriam, ninguém na minha família queria que a gente casasse, na verdade. Eu acho que a única pessoa que falou assim, casa com o Jarba é gente boa, era uma tia minha, o nome dela é Inoã. Ela dizia, conheço gente boa. Casa com o Jarbas vai ser boa esposa. Kátia, só para a gente... o Jarbas... Então, a família do Jarbas é de Imperatriz. De Paraíso. Só que o Jarbas morava em Imperatriz. Ele morava lá, no caso. A família do Jarbas sempre foi daqui. Sempre daqui. E o Jarbas morava na Imperatriz. Trabalhava lá. Então, chegou um período que a gente marcou para casar. Casamos 20 de janeiro, né? E... ele montou um comércio para ele junto com a irmã dele, né? Jarmal, porque é Jarbas e Malba, né? Essa junção de Jarbas e Malba. Era uma sociedade. Era uma sociedade, então era R$ 1.400 da Malba e R$ 1.400 do Jarbas. Foi começado praticamente do zero. E eles montaram, não sei se lá no salão do Marlos Cabeleireiro, tem? Sei. Era lá, que era o comércio do Jarbas, então era bem pequeno. O Jarbas, ele lembra todos os detalhes, ele lembra quem foi o primeiro cliente que entrou, ele lembra quem comprou o quê, assim, ele é muito detalhista em relação a isso, assim. E ele começou dali, do nada. Sabe, tu falando assim do Jarbas, na juventude dele, você fala, a gente acredita, mas hoje você vê o Jarbas e é uma outra pessoa. Né? Sim, não tem nada com o que tu tá me falando aí. Não, o Jarbas, ele era danado demais. Naquela época a gente tinha vizinha, a minha vizinha dizia, ele roubou minhas galinhas inteiras, ele roubou todas as minhas galinhas. E eu não quero que você case com ele, porque Jarbas é ladrão de galinha, roubava minhas galinhas tudo. E ela, no dia que estava faltando assim, uns 3 dias para me casar, ela olhou para mim e disse assim, você vai casar mesmo com aquele cara? Eu não gosto dele. Aí ela usava preto, você não chegou a conhecer, o nome dela era Eulina. A dona Eulina, ela usou, o esposo dela morreu e ela passou mais... Mas essa história eu conheço, eu não conheço a pessoa, mas eu conheço a história. Ela passou muitos anos usando preto. Só andava de preto. Isso. Aí na época, no dia do meu casamento, eu falei, você vai pro meu casamento e eu quero você de outra cor. Aí ela, eu vou pensar. E no dia ela vestiu azul. Eu fiquei muito feliz por isso. Ela foi de azul marinho. Olha só. E tinha mais de 20 anos que ela ninguém viu o cabelo dela. Quem viu o cabelo dela só era eu. Isso é história, né, Jarbas? Só quem viu o cabelo dela só era eu e o Erilson. Porque o Erilson é o neto dela, né? E nós tínhamos uma amizade muito grande, eu e ela. Inclusive, a minha primeira bolsa colegial, eu comprei com a ajuda dela. Na época foi 50, eu não lembro 50 o quê, se era cruzado, se era cruzeiro, só lembro que era 50. Eu ainda hoje tenho essa bolsa lá em casa, nunca joguei fora, não está lá em casa. E ela foi no meu casamento com um lenço na cabeça, azul marinho, e no vestido azul marinho. Fiquei muito feliz. Então, ao invés de eu ser a noiva que chamou a atenção, quem chamou a atenção foi ela. Ela chamou a atenção, pela história, Pela história, eu amei muito, assim, que pelo fato dela não querer que eu casasse, mas ela foi, entendeu? Uma consideração, assim, muito imensa. Então, é uma das coisas que eu gosto de preservar, as pessoas que me consideram. Você me considera, eu considero você. É muito legal e isso. Eu sei que tem coisas que passam, tem coisas Kátia, que vão ficando para trás. Você não está vendo? Estou olhando nos teus olhos, ele está lacrimejando. É a história, né, Kátia? É porque a história é legal, são pessoas legal. Que passaram da sua vida, mas que ficam na história. E que foram extremamente importantes na sua vida. Isso, que ela me ensinava como ser honesto. Porque quando você é adolescente, você é criança, você vê um dinheiro, uma moeda, você pega. Você pensa, eu vou pegar ela. Ela sempre me ensinou assim, claramente, o que é que eu deveria fazer, o que é que eu não deveria fazer. Do jeito que você fala, foi uma mãe.
Ela me ajudou Foi demais. uma mãe. Porque assim, ela tinha um jeito diferente de conversar. Ela tinha um jeito diferente de conversar, era muito legal. Tinha a Dona Lourdes, que era a minha vizinha. A Dona Lourdes foi uma forma de me ensinar como não ser racista, como não ter preconceito, uma forma, porque a Dona Lourdes era uma mulher bem negra, bem trechinha, assim. E ela me ensinou tanta coisa, fazer comida, fazer geladinho. Já a Dona Olinda era de outra área, a Dona Olinda não gostava muito dessas coisas. A Dona Lourdes já me ensinava essas coisas que eram mais de dona de casa. Aí quando eu fui casar, ela me ensinou, olha, o marido é assim, tem que fazer isso assim, assim. Era muito engraçado. Eu tive vizinhos maravilhosos quando eu era adolescente, pessoas maravilhosas que fizeram parte da minha vida, assim, que eu não vou esquecer, não tem como esquecer e não tem como ficar para trás. Vão ficar sempre na minha memória e vão ficar sempre ali. Essas pessoas fazem parte da história da Kátia. Não tem como, né, Kátia? Elas estão ali. Né? Estão ali na minha Elas vida e eu casei e depois que eu casei começa uma nova história, né? São novas pessoas para você se adaptar. E o engraçado, você me falou 1.000 e quanto? O investimento? Era 1.400, 2.800 total. 2.800. 1.400 de cada começa a Casa Jarmal. Casa Jarmal. Começa a Casa Jarmal. Local pequeno. Pequeno. Uma cidade de desenvolvimento precário também, né? Paraíso, eu acho que Paraíso, por ser uma cidade pequena, eu acho um movimento grande. Hoje na época. Mas, na época era bem menos. Na época, né? Era bem menos. Acesso muito difícil. O acesso difícil, nós não tínhamos estrada boa, a estrada era de chão, era tudo assim mais complicado. Banco, só tinha um banco no Porto Franco. Toda coisa tinha que correr para lá. Tudo que a gente iria resolver. Aí a Kátia começa agora esse empreendimento. Com o Jarbas, começa a vida. Começa a vida. E vai trabalhando ali devagarzinho. E o Jarbas muito. Porque o Jarbas, tu percebes que mesmo ele tendo mudado muito, mas o jeito dele, moleque não. Ele é muito brincalhão. Ele é muito brincalhão. Todo mundo que chega lá, ele diz uma coisa, ele quer. Se satisfazer as pessoas de alguma forma. Isso é verdade. Oferecendo café. Um atendimento muito bom. Ele tem esse cuidado. É um cara que ele respeita o cliente. Ele respeita o cliente. Ele sempre fala assim, sem o cliente, o comerciante não é ninguém. Sem as pessoas, o comerciante não é ninguém. Ele fala, tem que tratar as pessoas bem. Não é tirar a sua credibilidade, mas tratar as pessoas bem. Começa esse império e hoje constrói tudo aquilo. Hoje é muito fácil passar ali, olhar o tamanho da Casa Jarmal, a estrutura da Casa Jarmal. Eles não trabalham, eles ficam só ali. A quantidade de funcionários que a Casa Jarmal tem. Mas é uma sociedade, e aí? Começa a crescer, a sociedade deu certo, separa, como é que foi isso? A sociedade deu certo até um tempo. Como eu falei para você no começo, eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de resolver as coisas. Se disser assim para mim, Kátia, eu tenho um problema, eu quero fazer assim, assim. Aí eu... Não, depois eu vou ver isso contigo. Não é para resolver? Não é para fazer? Então vamos fazer logo. Entendi. E quando já estava assim no limite, é porque, eu não sei se acontece com todo mundo, mas a sociedade, ela quebra assim, a essência das coisas, não sei, Às vezes a sociedade é importante para dar uma alavancada de duas pessoas que não têm condição. Chega um momento... Cada um que tem os que pensamentos seguir são diferentes. Diferente e cada um tem que seguir seu caminho. Seu caminho. E aí, quando chegou o momento, aconteceu o momento, e eu botando colado, porque era um interesse meu, entendeu? Porque, assim, eu e Jarbas trabalhávamos. A sócia do Jarbas, ela não trabalhava lá no começo. Ela morava em Imperatriz, ou em São Luís. Então, a gente ficava lá dentro. Então, eu achava assim, poxa, então, no caso... A mão na massa, de fato, era de vocês. Isso, era da gente. Então, assim, Jarbas, eu acho correto... Não é ser covarde. É resolver, né? É resolver, é a realidade. realidade. Chegou ao ponto de resolvermos, dividirmos. E pronto, seguimos vida. Trabalhando muito, demoramos muito para pagar a parte dela. Foi com dificuldade, nada era fácil. Mas... Até hoje, Kátia, a gente percebe que vocês chegaram num patamar bom, sim, mas continuam a gente não larga ali. Continua. Eu sempre digo que lá é o sonho do Jarbas. Eu comprei o sonho dele. Eu nunca gostei de comércio. Eu gosto da fazenda. Eu gosto de ir para a fazenda, eu gosto de pescar, eu gosto de mexer lá com os animais, eu gosto de motosserra, eu adoro
cortar De motosserra. terra. Eu amo aquilo ali. Se for para dizer, Kátia, você vai morar na fazenda hoje? Eu digo, com o maior prazer, eu estou indo. Mas o Jarbas não. Ele é apaixonado pelo comércio. Aí quando você escolhe, quando você casa, aí primeiro Deus, segundo você, terceiro o marido, quarto os filhos, quinto os pais. Não tem como. Constrói esse patrimônio. Hoje a gente percebe a Kátia bem, né? Como a gente já falou aqui, extrovertida, evangélica. Já a gente vai falar de como entrou esse cristianismo também. Sim. Né? A mudança que você fez ali na igreja. Existia uma igreja e você foi lá e mudou a cara da igreja, né? Acho que com trabalho, com sim. dedicação. E a gente percebe que metendo a mão na massa, né? Metendo a mão na massa, literalmente. E aí quando a gente fala literalmente, é aquela pessoa que tem condições para pagar para fazer, mas é aquela pessoa que vai lá e gosta de fazer. Eu percebo que você é uma pessoa que gosta de fazer. É porque na Igreja Batista nós temos uma diferença. O que eu gosto de lá é a transparência. O que entra, o que sai, você vê o que está acontecendo. Eu estou falando Igreja Batista porque eu sou de lá. Porque você frequenta porque lá. Eu sou de lá, eu frequento Sim. lá. As outras igrejas eu não posso falar porque eu não conheço. Não conhece. Entendeu? E a Igreja Batista, as pessoas abraçam a causa. Eu falo, vamos fazer um bazar? Todo mundo vai. Todo mundo vai junto. O pastor vai, a esposa do pastor vai, os filhos do pastor vão, a igreja vai, jovem. A nossa igreja é uma igreja que tem muitos jovens. Muito jovem. É vida, jovem é vida. E eles são dispostos, estão disponíveis. E aquilo ali me empolga muito. Eu não gosto de gente preguiçosa. Eu não gosto de gente sentada, eu não gosto de gente que se acomoda. Eu fico incomodado. Eu gosto de ver as coisas ir para frente. Eu gosto das coisas fluírem, eu gosto de ver as coisas acontecerem. E eu tenho essa inquietação, eu não sei o motivo, mas... Vocês não conhecem, mas agora, nessa campanha 2024, né, nós estamos em 2025, a Kátia fez parte da frente da campanha. E a gente teve a oportunidade de poder ver a Kátia cozinhando no fogão a lenha, a Kátia fazendo comida para 200, 300 pessoas. A Kátia literalmente à frente mesmo. E eu percebi uma coisa, Kátia, contigo. Parece que você tem prazer de fazer aquilo. Não é só... prazer mesmo de fazer. É porque, assim, campanha política, eu falei até assim, eu disse, eu vou fazer a campanha... Fiz uma campanha boa para o Beto Regis, que é o nosso prefeito que passou, né? E quando passou, que ele conversou comigo, que foi a segunda vez, eu fiz 2 vezes campanha para ele. Uma a gente perdeu e a outra a gente ganhou, né? Aí, quando foi a terceira vez, eu falei assim, eu não vou fazer. E quando meu esposo falou assim, você não vai fazer campanha? Eu falei assim, eu ainda faço campanha para o Marco Vinícius, se ele entrar. Se ele não entrar, eu não faço campanha. Isso não é porque o meu sonho era que Marco Vinícius entrasse. Eu não queria que ele entrasse, mas eu ouvia ele dizendo que ia entrar. Que ia entrar, né? Como ele é meu amigo pessoal, a gente tem assim, um vínculo muito grande, a gente gosta muito de conversar e tudo mais. Aí eu tinha medo que ele entrasse. Quando ele entrou, eu falei assim, vou ter que ajudá-lo. O amigo entrou agora. Aí, tu vai votar para o Marco Vinícius? Eu disse, eu vou votar para o Marco Vinícius, mas com raiva dele. Porque eu não queria que ele entrasse. Mas tu fala isso não em 24, lá em 20. No 2020 eu não me envolvi muito. Não envolveu muito. Não me envolvi muito. Eu era Marco Vinícius, pedia voto para ele e tudo mais. Aí, quando foi agora nessa última campanha, ele falou, eu não aceito. Você dizer que vota para mim e não me ajudar. Eu falei, o que é que tu quer que eu faça? Ele falou assim, o que é que tu fazia na campanha do Beto? Eu falei, eu cozinhava, mas eu não vou mais cozinhar. Aí ele, na campanha do Beto, eu fiquei com um problema na perna. Um dia eu estava em Vão do Marco cozinhando, debaixo do pé de manga lá, perto do seu Clemes, e veio uma chuva. E essa chuva, ela me molhou, eu estava com o corpo quente, eu fiquei com uma marca na minha perna, uma marca grande, e fiquei com problemas na minha perna por causa disso um bom tempo, né? E eu falei assim, não vou mais cozinhar, porque não... Mas acabei cozinhando alguns dias, né? Cozinhando, mas a minha ajuda, assim, mais era formar o palco, né? Deixar o palco bonito, ornamentar o palco, deixar... E assim, porque eu botei... É porque, assim, eu vejo que o Marco Vinícius, ele gosta de fazer as coisas. Ele gosta de trabalhar. A menina fala assim, vocês são tão parecidas às vezes, porque, assim... Gosta de trabalhar. Eu achei que... Ele sendo prefeito, eu não queria que ele entrasse, mas já que ele entrou, vamos botar para ganhar. Esse negócio vai dar certo. Porque eu pensei assim,
Do jeito que ele é organizado com as coisas dele, ele vai ser organizado na cidade. Prefeitura. Na prefeitura. É. E o que eu quero para isso? E aí, Kátia, pensando nisso, um bom governo é bom para todo mundo, É bom né? para todo, todo mundo, Para né? o pessoal, Kátia, tu vai vender para a prefeitura? Para o comércio. Eu digo, não, né? eu não me interesso de vender para a prefeitura. O que eu quero é que ele faça na prefeitura igual ele faz nas empresas dele. Ele aumente, ele pague o pessoal em dias. Porque pagando o pessoal em dias, para mim, já é o suficiente. Já é o suficiente, entendeu? né? Porque eu sou comerciante e o cliente, quando ele ganha. recebe, de alguma forma, ele vai comprar em algum lugar. Exatamente, né? todo mundo ganha. O Jarbas começa, né, esse patrimônio e aí, de repente, me conta a história da caminhonete. As pessoas contam que a Kátia comprou uma caminhonete aí e aí o Jarbas foi comprar dele e ela disse, não, eu tenho um dinheiro aí também, vou comprar a minha. Como é que é esse negócio? Não. Isso é mentira ou... Não, é mentira sim. Mentira, né? Porque a gente, quando nós começamos, nós não tínhamos carro, moto, nem nada. Aí o seu Chico Matia é nosso vizinho já do outro lado, né? Depois que eu casei, que eu peguei amizade com o seu Francisco, eu não tinha amizade com ele. E aí, depois que a gente casou, a minha sogra e o meu sogro eram muito amigos deles. E o meu sogro e a minha sogra, para mim, são o segundo pai. Porque, assim, quando eu casei com o Jarba, eu pensei, eu não vou competir com ela, que eu não sou doida, né? Então, eu vou gostar de alguém que ela gosta e vou respeitar alguém que ela respeita. Então, eu e a minha sogra, nós nunca tivemos problema. Vocês se dão muito bem? Nunca, a gente dá muito bem, a gente vai pescar, eu me escondo, eu espanto ela, eu faço muita coisa com ela. Essa semana eu sequestrei ela, né? Levei pro estreito, aí fiquei, vocês estão aonde? Que nós estamos passeando. E ela, o Jarba, no caso? Não, o Jarba sabia, mas as outras meninas não sabiam onde a gente estava, né? Entendi. Porque são 9 filhos, né? São 9. São 9, a gente carregou. Então, assim, ele, seu Francisco, ele levava a dona Valdeci para fazenda no carro dele. A gente não tinha carro. Ninguém tinha carro na família. Né? Então, a gente comprou uma moto. A moto era do meu irmão, a Josias. Meu irmão morreu com 29 anos de idade. Né? Um cara super bacana, inteligente, mas morreu de acidente. E ele deixou essa moto e a gente pegou essa moto e compramos essa moto, ficamos com essa moto, aí andava eu, Jarba e Israel nessa moto. Aí quando foi... Israel é o irmão do Jarbas, é? Irmão do Jarba, Israel é o irmão mais novo do Jarba. Tá. Aí ficamos naquele negócio, naquela moto, nós 3. Aí quando eu engravidei, não dava para andar nós 3 de moto. Aí para ficar indo para a fazenda do pai do Jarbas, a gente tinha que ir, eu tinha que levar e voltar para buscar. Eu digo, não, aí às vezes eu ia de bicicleta, as meninas. Grávida? Tudo, eu nunca fui. Quando eu estava grávida, assim, para mim era como se eu não estivesse grávida. Eu não sentia nada, dor nas costas, nada. A Jaina é a mais nova, né? Grávida do rapaz. Não, da Jaina. A Jaina é a mais velha. Jaina tem 25 anos. Era grávida da Jaina. Da Jaina. Então, assim, passou-se os tempos, o João André já mexia com o negócio de van, essas coisas. Aí o João André, Jaba, por que tu não compra uma caminhonete? Então, a gente começou a guardar esse dinheiro para comprar essa caminhonete. Compramos uma S10 na época. Aí, a Jarbas, Kátia, agora a gente vai ter que comprar uma terra pra gente. Ficamos economizando e trabalhando. E na época tinha muita empresa que vinha, Fegumar, Agroquima, era muita empresa que tinha aqui em Paraíso, de eucalipto. E a gente ganhava bom dinheiro, porque a gente tinha uma oficina mecânica dentro da loja. Então a gente ganhava uma boa grana em relação a isso. Essa oficina é aquela oficina que está na outra avenida? Que nós tiramos da loja e colocamos para lá. Aquela oficina era dentro da Casa Jarmal? Dentro da Casa Jarmal. E aí a gente acabou que mudando para lá e passou com o tempo nós compramos uma D20. Aí nós tínhamos a S10 e a D20. A D20 era eu que andava na D20, porque como eu sou assim mais esculambada, como o Jarbas é cuidadoso, né? Eu não sou cuidadoso, tipo assim, eu vou andar no carro, eu ando de qualquer jeito, eu passo por cima do morro, eu faço tudo. A D20 uma vez, eu cheguei lá na fazenda, ela pagou antes de chegar na casa. Eu tinha arrancado um tampo assim, desse tamanho no tanque dela, arriado no toco, no meio da fazenda. Eu fui carregar uma água, o pessoal jogar o veneno, e estava carregando os animais. Eu digo, mas rapaz, está judiando com a minha égua, não pode. Botei o bujão na D20 e fui levar esses bujão, moço. E passei num toco, ele arrancou assim o tampo do tanque, que o tanque da D20 era de plástico. Um plástico grosso, não era de alumínio. Cara, quando eu cheguei em casa não tinha mais nada. Peraí.
Tava judiando da égua. Aí eu digo, vou Aí carregar tu falou água. assim, ó, Não. eu vou carregar na caminhonete. Isso. Pra não judiar da égua. E aí, quando cheguei em casa, eu tinha arrancado parte do tanque. Eu digo, valei-me. Só que aqui tem um rapaz no estreito, ele disse, não, Kátia, faz o seguinte. Sem o arrumo. Dá um jeito, eu vou aí arrumar esse trem pra ti. Aí ele veio aqui em Paraíso. Disse, não, Kátia, não tem jeito não. O tampo foi muito grande. Ele disse, nós vamos arrumar, botar outro tanque. Aí colocamos outro tanque. Fiquei o Jarbas com a S10 e eu com a D20. Mas a D20 dava... Eu dizia pra ele que D20 é igual a rapariga. O quê? Só para tomar o dinheiro da gente. Eu disse, Jarbas, a D20, vou ficar pobre de novo, só em comprar peça para essa D20. Só arrumando a D20. Aí veio um rapaz de Porto Franco, aí falou assim, Jarbas, me vende essa D20, da tua esposa só reclama da D20. Eu vou te comprar essa D20. Eu digo, compra, mas ela não presta. Aí eu contei os defeitos tudinho pra ele. Não, que tu não quer que eu compre. Eu digo, moço, eu tô te dizendo, essa D20 não presta. Aí um homem na época ainda deu 25 mil na D20. Olha a benção. Aí o Jarbas, não, eu vou comprar um grado. Aí ficou. Aí com o tempo compramos uma Hilux. Ficamos só com a S10, aí vendemos a S10 para um amigo nosso, que nós usamos a S10 11 anos. Depois disso, nós compramos uma Hilux. Aí a Hilux, eu andava na Hilux, o Jarbas andava na moto. Eu comprei a moto, para mim eu era fascinada por moto. Gostava muito de andar de moto, então essas viagens mais próximas, eu ia na Bros. Comprei uma Bros para mim, aí nós ia pescar, a gente ia pro final da linha, eu lá carregando o Jarbas na Bros. Aí um dia nós levamos uma queda nessa Bros, tão grande, tão grande, eu digo, não vou mais andar de Bros, não. Aí, essa é a Kátia. E continuamos andando, Kátia, né? Nessa... Kátia, a gente olha para ti, a gente não imagina essas coisas, né? Porque hoje a minha família imagina. É uma empresária, Sim. é uma mulher de sucesso, é uma referência. E aí tu contando essas coisas. Mas a minha família, quando não acontece assim, alguma coisa assim de estranho lá no... Aí ele foi a Kátia. Ela que fez isso. Foi ela que fez isso. É alguma coisa assim que acontece de errado. Foi ela que fez. Então, só que aí a gente vai amadurecendo, vai vendo que as coisas. Então, quando a gente comprou a Hilux, aí eu fiquei indo na Hilux para fazenda, né? E o Jarbas na moto. E o Jarbas na moto. E um dia ele bateu no carro de uma pessoa na moto. E a pessoa disse, Kátia, o Jarbas, ele tá indo de moto e ele bateu no meu carro. E ele se machucou. E, pelo que eu entendi, é porque tu vai mais cedo. Eu digo sim. Porque eu ia sábado pela manhã, né? Na terra que a gente comprou era 10 alqueires. Era pequena, mas era da gente e a gente ia, não, né? Aí logo É com o tempo que ele foi comprando mais terra, a gente ia. E aí eu voltava para a igreja de manhã, sábado à noite, aí voltava domingo de manhã. Tem quanto tempo que tu batizou na igreja, Kátia? Cara, eu me batizei com 12 anos de idade. Então essa história é bem... Eu nunca fui nasci no Evangelho. Mas, eu me consagrei, eu tinha 2 anos de idade, 2 meses de idade. Com 12 anos já era na Batista? Não. Eu fui para Batista, eu tinha 19 anos. Depois que eu casei. A família do Jarbas é batista, todo mundo batista. Por influência da família. Conversei com o meu pastor e ele disse, se você quisesse ir para o mundo, eu era contra. Mas você vai para a igreja batista. Na época era o pastor Jonatas, uma pessoa maravilhosa, um pastor excelente. Que legal isso. Então, assim, eu fiquei apaixonada por que ele conversou comigo e fui para a igreja batista. Eu me considero que eu me converti quando eu fui para a igreja batista, porque eu fui porque eu quis. Já com 19 anos, já tinha todo um entendimento. Tinha todo o amadurecimento, entendimento. Quando eu era adolescente, eu não queria estar da igreja. Eu não queria ser da igreja. Eu queria estar no mundo, fazendo as coisas que os outros faziam. Eu achava um absurdo. Tudo era proibido. Naquela época você não podia assistir televisão, aí você não podia usar um short, aí você não podia usar uma... Meu sonho era usar um short curto. Mostrar minhas pernas, sabe? Era tudo muito assim, interessante, e aí não podia. E Kátia, não podia. Hoje, o que a Kátia faz na Batista? Cara, a igreja Batista hoje, qual a função lá dentro que você exerce? Eu sou responsável pelo patrimônio e evento da igreja. Todos os eventos que tem, eu sou responsável. Eu, a Valéria, Iguandi, Barros, uma turma grande, são 8 pessoas que são responsáveis. Tem uns 12 anos que eu sou a tesoureira da igreja. Então, é um trabalho assim meio complicado. É complicado, mas era complicado. Assim, essa semana agora eu estava falando com o Jarbas em relação a isso. Porque eles confiam
em mim demais, e às vezes a gente, como ser humano, a gente é falho. É falha. Aí eu digo, gente, confiram. Vai que eu esqueci de anotar alguma coisa. Vai que é muita coisa. Porque, assim, tudo da igreja eu anoto. Se eu gastar um centavo, assim, eu só gasto um dinheiro da igreja mesmo, se no dia for uma coisa para a igreja, assim, 100%. Se tiver alguma coisa que não é para os irmãos, 100% eu pago com o meu dinheiro. Eu não tiro o dinheiro da igreja para comprar coisa supérflua, para comprar coisa errada. Você pode olhar que a nossa igreja é uma igreja que tem poltronas de acolchoados, né? O som da nossa igreja é um som de qualidade, os microfones da nossa igreja são microfones de marcas boas. Tudo que nós temos na igreja são coisas boas. Assim, nós queremos o melhor para os jovens, nós queremos o melhor para as mulheres, nós queremos o melhor para as crianças. Então, assim, estar na Igreja Batista para mim é uma honra. Eu amo estar lá. Eu gosto de fazer parte. O Jarbas, ele vai bastante também? O Jarbas é o vice-moderador da igreja. Então, não tem nem como. Tipo assim, o pastor sai, o Jarbas é o responsável. O terceiro é o Dalcimar, que é o Romazinho. Pessoa maravilhosa. Peraí, então o Jarbo, na falta do pastor, é o Jarbas. Toda a parte de culto, pregação é com o Jarbas. Com o Jarbas. Olha só, mas aí eu não sabia disso. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Sempre que o pastor viaja, a gente viaja junto com o pastor. E aí, como é que faz? Aí o pastor fica. Não, o Jarbas... Mas como é que faz isso aí, agora? Aí quando o pastor tira férias, né? A gente sempre viaja. Todo ano a gente tem 3 viagens. A gente viaja janeiro com os filhos, julho com os filhos e novembro só a gente. Então, uma viagem só a gente, casal, e as outras 2 com os filhos. Mas aí tu fala a tua família, né? A minha família. E a família do pastor vai junto. Ah, vai junto. Sempre que a gente vai para algum lugar, a gente divide. Um pacote é 1.500, nós dividimos 10 vezes. Paga de 150. Porque nós não ficamos... Vocês estão ouvindo isso? Nós estamos porque falando, assim... Nós estamos falando com uma empresária, uma pessoa que tem todas as condições para pagar esse pacote, e ela vai lá e faz organizadamente, né? Porque, Ou assim, seja, as pessoas não viajam porque não se organizam. Isso, porque assim, se eu ficar num hotel caro, num lugar caro, o pastor não pode ficar. Aí, então, eu tenho que ficar num lugar mais em conta, que seja agregar para o pastor, e para a família do Mazinho, para a família do pastor, para a família de algo, porque a gente não viaja fechado. Toda viagem que a gente vai fazer, a gente não é só o Jarbas e seus 2 filhos. A nossa viagem só a gente, a gente faz... novembro. Só a gente, só novembro. Então, assim, irmãos, alguém da igreja quer viajar com a gente? Se alguém disser, irmã Kátia, nós queremos ir. Depois nós vamos ficar na pousada, nós não ficamos no hotel. Porque se nós ficar numa pousada é mais barato, é mais em conta. Então as pessoas vão com a gente. Kátia, e o Jarbas, seus filhos não se incomodam com isso? Não. Os meus meninos, se chegar, tu chegou lá em casa, tu vai dormir na minha casa hoje à noite, eu digo, Jaito, o Cleito veio aqui, vai dormir aqui com a esposa dele, hoje é a nenenzinha dele, no teu quarto. Mãe, sem problema. Ele vai, deita na sala, no sofá. É mesmo? Eu nunca cheguei com amigos meus na minha casa. A minha casa, eu fiz uma casa só para receber visita. Eu tenho uma casa com 2 quartos só para receber visita. Eu amo receber as pessoas na minha casa. Eu gosto que as pessoas vão na minha casa. Mas isso que tu está falando deles já é desde pequeno? Tu já ensinou assim? Porque eu sempre recebi pessoas na minha casa. Eu gosto de gente, eu não gosto de ficar só. Eu não gosto de ir por lugar só. Eu não gosto de ficar, eu gosto só eu. Eu não gosto de individualismo. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para os outros. Eu não sou egoísta, eu nunca fui egoísta. Eu sempre tive isso comigo. Então, às vezes, até o Jaba fala assim para mim, que o meu cunhado é igual eu, né? O meu cunhado, tipo assim, hoje nós estamos na Semana Santa, hoje é Quinta-feira Santa. Sim. Nós já matamos as galinhas, já matamos a vaca, já matamos porco, já matamos bode. Já está tudo pronto. Tratamos os peixes, tudo nós. Nós faz tudo. Tipo assim, eu não vou matar uma vaca porque é minha família, eu vou matar porque eu quero que todo mundo vá. Agora, se todo mundo não vai, aí eu já boto o convite no grupo. Ó, nós vamos estar na fazenda minha esse mês. Vai ser lá em casa. Gente, ó, quem quiser ir, vai. Quem não quiser ir, tudo bem. Aí vai todo mundo. Sempre vai todo mundo. Hoje já chegou, as irmãs do Jaba já está todo mundo aí. Já para a gente viajar hoje à noite. Para hoje à noite. Hoje à noite a gente viaja, a gente vai voltar só domingo à noite. Só domingo à noite. E lá tem tudo. A fazenda é nossa. Olha. Quando eu conseguimos a fazenda, eu fiz tipo uma igreja lá. Lá tem um salão lá que tem um palco, tem um som montado, com Kátia, caixa de som, microfone, com tudo. Baseado no que você me fala, você é uma pessoa desprendida financeiramente. O dinheiro nunca te mudou. Não faz a diferença. Porque assim, depois que eu descobri que o dinheiro não compra a vida, que quem dá a vida e quem tira é Jesus, eu
eu quero estar bem hoje. A minha pastora me ensinou uma coisa. Entre a razão e ser feliz, eu não quero ter razão. Eu quero que fica com a felicidade. Eu fico com a minha felicidade e a razão fica para os outros, para quem quer ter. Porque não adianta você ficar sempre procurando. Eu fico até pensando assim na época da campanha. As pessoas me feriram muito na época da campanha, com coisas assim, com palavras. E inclusive teve comentários assim em relação ao meu filho. Ele não gostou. Aí ele, mãe, eu vou tomar uma atitude em relação a isso. Eu digo, ó, eu estou livre. Agora você faz o que você quiser, porque você já tem 22 anos. Fique tranquilo. Eu falei para ele, então veja o que você acha que é melhor para você. Então, assim, não é porque eu sou de um jeito que eu vou querer que a pessoa seja igual eu sou. Uma campanha política na cidade pequena... Tem isso, né, na verdade. Infelizmente, né, tem essas ofensas pessoais. Pessoais. Né? Quando as você pessoas... escolhe um lado, para o outro lado você é um inimigo. Isso. E aí vale tudo para as pessoas. Não vale, na verdade, não vale a pena, mas vale para elas tudo, né? Isso é verdade. Elas vão te atacar de todas as maneiras. E aí vem mentiras, vem conversas... Vem tudo. Só que assim, eu, Kátia, eu não dou importância para isso. Tipo, eu gosto de dizer que eu tenho um sentimento de cachorro. Porque o cachorro dá uma lapada nele. E quando tu bate o dedo, ele tá alegre, feliz de novo. Ele tá ali, né? Eu vou discutir com uma pessoa que eu posso pegar uma briga muito feia contigo, porque eu sou desaforada. E não tem negócio de, vou tratar a Kátia mal aqui e ela não vai, eu vou dizer alguma coisa, eu não vou ficar calada. É igual eu tô te falando. Mas aí depois eu penso, deixa pra lá. Né? Mas eu não guardo, eu não sei guardar uma raiva de ti, tipo, 3 dias, 10 dias, 5 dias, 15 Kátia, dias. Eu não consigo guardar a raiva das pessoas. Eu tenho muita dificuldade com isso. Muita dificuldade. Porque eu levo pro coração. Cara, isso às vezes me adoece. Acredita de ter coisas assim que me adoece, de você ficar... E aí eu falo, meu Deus, eu tenho que tirar isso do meu coração. Mas isso é porque você não tem um coração sarado. Coração sarado é quando você não guarda mágoa. E Jesus Cristo, ele nos dá essa liberdade. Ele nos dá essa autoridade. E nós sararmos o nosso coração para isso. Já imaginou uma pessoa que nem eu, que moro em São João do Paraíso, me chamam de doida, me chamam disso, me chamam daquilo. Já imaginou se eu fosse uma mulher que fosse levasse pro coração, magoada, uma mulher ferida? A raiva, a mágoa, ela causa doença na gente. Causa mesmo. Causa doença na gente. Mesmo. Então a gente não tem que levar isso pro coração, não. Falou, falei também, acabou e passou, e foi por isso mesmo. Devolvi, tá tudo certo. Eu devolvi, pronto, falei, pronto, acabou a história, tá? Vamos, vida que segue. É muito complicado. E é isso, a Igreja Batista, para mim, voltando ao assunto da igreja, é referência. Né? Nós temos a Escola Batista também, eu gosto. Kátia, eu quero te perguntar isso. Você invertiu ali? Para hoje ela está naquela... Eu estou falando de... Da estrutura. Da estrutura. A gente trabalhou junto. É porque, assim, os jovens querem ir uma viagem da igreja, certo? O micro-ônibus é R$2.000. Eu posso dar R$2.000 para eles irem à viagem. Eu vou dar R$2.000 para ele ir à viagem? Não. Eu digo, vamos fazer chocolate para vender, para a gente ir à viagem? Nós fomos no Multiplica em Palmas. Era 3.500 o ônibus e o hotel, nós ficamos num hotel tão ruim. Não tinha, né? Não tinha toalha, não tinha nada, mas os jovens não tinham condição de pagar. Se eu quisesse pagar o hotel para eles, eu teria pago. Lógico, que eu tenho como fazer isso. Você tem como fazer. Mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu vou mostrar para ele que a vida ela é muito fácil. Que as coisas são muito fáceis. Nós vendemos... Eu fui para a rua. Eu lavei carro. Num lava-jato, mas eles, o dia todinho no sol quente. Lavamos carro, fizemos chocolate, fizemos... Não, foi tanta coisa que a gente fez que eu nem lembro. Para levantar o dinheiro para poder ir. E fomos para o Multiplique, 23 jovens, numa van. E eu poderia ter ido na minha caminhonete, eu vou na van também. E fomos até na van. Para mostrar, né, Kátia? Isso. Olha... E tu me perguntaste em relação às caminhonetes, eu fui para outro rumo e te respondi. E as 2 caminhonetes que nós... Aí a minha filha foi morar em Palmas, compramos um carro para ela, porque lá Palmas, todo mundo sabe que lá é muito longe. Tudo longe. Compramos um carro para minha filha. Aí o Jarbas comprou a caminhonete dele, que todo mundo pensa que a minha caminhonete foi primeiro, porque ela está acabada.
pelo fato de eu não ter aquele amor, assim, aquele apego, aquele carro. Mas é o carro que vai pra fazenda, né? Tudo. A tua, né? Eu carrego por galinha, cavalo, boto o bezerro dentro, eu levo ela pro meio da quinta. Eu faço toda coisa nela. Ela tá relada, o banco de sentar tá com problema. E a do Jarbas é mais velha. Aí, quando o Jarbas comprou a dele, e eu pensei assim, Jarbas, então fosse. A Jaina carregou o carro dela e o Jarbas. E a Kátia no fica dele, de pé de novo. Eu fiquei. Não, aí ficou pior. Porque o Jarbas não andou mais de moto com medo, porque ele acidentou, ficou Se com medo. acidentou. Aí eu fiquei vindo de manhã para a escola bíblica, voltando 10 horas para ir para a fazenda, vindo 3 horas para o ensaio e voltando 5 horas da tarde para buscar o Jarbas. De moto. Na caminhonete. Ah, na dele. Na dele. Na então, dele. Tava sugando, assim, muito pesado. Aí foi quando entrou aquele que veio aquele mandato do Bolsonaro, que aumentou muito o preço do gado. Então, se eu tinha 10 bezerros, eu tinha 30 mil. Melhorou, Assim, a agropecuária melhorou muito, né? Aqui em Paraíso, todo mundo praticamente comprou uma caminhonete. A gente sabe que realmente o mercado, eu me lembro muito bem, o mercado naquela época era muito aquecido, né? Você vendia, se você tivesse geladinho, você ganhava dinheiro. Isso, as pessoas começaram a tirar aquele dinheiro, né, do Bolsa Família, aquele dinheiro, aquele auxílio lá, as pessoas queriam comprar qualquer coisa, todo mundo vendia tudo. Teve um final de ano, dezembro, que a gente vendia, eu falei pro Jaba, as pessoas querem comprar toda besteira, por que o pessoal não guarda esse dinheiro? O pessoal comprava tudo com aquele dinheiro. E foi uma época que tem a Jarmal, tu sabes que nós temos uma oficina mecânica, aquela oficina é minha. É a área que eu gosto de mexer com essas coisas, então tirei a oficina do comércio e montei lá, que ficou... Lá do outro lado. Lá do outro lado, justamente. Então, aí o Jarbas não tem nada a ver com aquilo? Não, lá é meu. É assim, o Jarbas é dono da Jarmal. E dono da Jarmal Motopeça. Só que o dinheiro da Jarmal Comércio é meu e dele. E o de lá é só meu. Então tu tem mais dinheiro do que ele. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você, né? Você tem 50% do patrimônio, ela tem 50% mais 100%, né? Aí lá é só meu. Do outro lá. Só que o meu dinheiro eu gasto todo na fazenda, né? Tipo assim, a fazenda tem tudo lá. Lá tem casa grande, lá tem uma estrutura boa. Então, assim, meu dinheiro eu gosto de investir lá. Eu poderia pegar meu dinheiro e investir em bolsa, sapato, calçadas, essas coisas assim. Mas eu nunca fui a mulher fascinada por marcas. Eu vou ter um iPhone. A Kátia é simples. Eu não gosto de iPhone. A Kátia vai ter isso. Não, meu celular está funcionando, mandando mensagem, vai me atender na hora que eu quero também, porque a pessoa, para ele falar comigo, é difícil eu responder na mesma da hora. Eu não sou muito fixada no meu celular, na minha mensagem, nas minhas coisas. Agora eu tô que olho o TikTok, né? Eu não tenho um TikTok no meu celular, mas eu vou passar assim no Instagram, né? Aí aparece um vídeo, eu fico olhando ali, te dou fé, passa uns minutos lá naquele negócio lá. Digo, rapaz, o que eu tô fazendo aqui nesse trem? Então, assim, aí foi quando naquela época, eu falei, Jaba, eu tenho uma reserva, eu vou comprar uma caminhonete para mim. O meu sonho era ter uma caminhonete grande e vermelha. Mas aí eu disse, caramba, mas aí mudei a categoria da minha carteira para D, para ter essa caminhonete grande. Então, fiz transporte passageiro para dirigir van, ônibus, se fosse o caso preciso, né? E quando eu cheguei lá na caminhonete, fomos uma viagem para Porto de Galinha. E todo lugar que os donos de RAM tinham uma RAM não entrava no hotel. Ficava por lá de fora. Então, eu estava em Recife, a caminhonete tinha que ficar por lá de fora. Todo lugar que eu estava, a caminhonete não entrava. Aí eu falei, cara, se a desse rapaz está dando assim, a minha vai ser do mesmo jeito. Então, eu não tenho que ter um carro para ele me causar problema. Porque, na verdade, eu queria ter uma RAM porque eu queria exibir meu carro e pronto. Se eu disser para tu, eu quero uma RAM por isso. Não, eu queria porque ela é um carrão. É porque você gosta, né? Você acha bonito. Quando eu cheguei e pronto. Chama atenção. Chama atenção, ela é um carro que chama atenção. E eu queria, pelo fato... eu ainda tenho vontade de possuir uma RAM. Se eu disser para ti, Cleito, qualquer carro para mim, não, eu vou andar num carrinho assim simples, porque eu acho que... Não, se Deus me deu a oportunidade de eu ter, eu vou ter. Eu concordo. Eu vou comprar. Eu concordo. Eu sou rico e eu moro numa casinha. Eu não quero gastar, né? porque... Eu moro numa casa. Eu sou rica, eu moro numa casinha, eu não sou rica. Eu tenho uma condição para me viver mais ou menos. Porque rico,
Aqui no Paraíso não tem ninguém rico. Quem é que é rico aqui em Paraíso? Ninguém. Nós temos Tem uma pessoas que condição, sobressaem. mais ou menos. Tem pessoas que sobressaem sobre o Isso. outro, mas... E dá pra gente sobreviver. Ixi, mano. Deixa eu ver aqui, Kátia. Vou ligar isso aqui. Vai lá, pode falar. E aí eu comprei uma caminhonete vermelha pra mim. Não era a caminhonete do meu sonho, mas é vermelha. E eu queria vermelha e comprei uma caminhonete vermelha. Eu tinha uma economia, dei uma entrada, né? A história é mentira, né? É, mentira. Porque assim, aí eu conversei com o Jarba. Jarba, como é que eu vou pagar o resto, Jarba? Ele parcela. Aí financiei pelo banco, né? Tem um amigo meu que, quando eu estava me formando, eu fiz bacharel em administração. A Kátia é formada em administração, Isso. né? Aí... A Kátia faz hoje a parte da empresa financeira, Isso. faz o marketing, é tu também que faz? Isso, faz. E o Jarbas fica com compra e venda, né? Isso, o Jarba é a área que ele ama É mesmo. o que ele gosta de fazer, eu fico né? com essa parte mais E complicada. a Kátia mexe também com gado, vende ou não? Quem é que faz esse Não, trabalho eu só lá? fiquei responsável da fazenda quando o Jarba adoeceu. Não sei se você soube que houve um período que o Jarba Fiquei sabendo. adoeceu. Teve um problema. O Jarba adoeceu. O Jarba foi justamente naquela época que acabou o mandato do Bolsonaro, que entrou o mandato do Lula. E ele, que tipo um bezerro que era 3 mil, baixou para 1.000. E ele não conseguiu ingerir o problema. Quer dizer que o problema foi aí, cara? Começou aí. Então, quando ele começou a adoecer, e ele tinha feito um financiamento no banco, o Jarbas é um cara que ele não gosta de banco. Ele não financia nada, ele não pega empréstimo no banco, ele não gosta de fazer negócios no banco. E ele fez um negócio no banco. E ele tinha 100 bezerros para pagar esse negócio. E com a queda... 100 bezerros dá 300 mil. Com a queda, ele se pressionou. ficou 100 mil. O bezerro ficou R$ 1.000. E ele se pressionou. Ele se encucou. Quando aconteceu isso, o vaqueiro pediu para sair. Então eu fiquei com um cara depressivo, dentro de casa, isolado, sem um vaqueiro e com comércio e a oficina para tomar de conta. Caiu tudo sobre você. A família do Java me ajudou muito, as pessoas me ajudavam muito. E na época tinha um rapaz, um vizinho meu lá, que o nome dele é Neto Beloca. Aí apareceu o Enoque Coelho. E meu cunhado Israel, cara, meu cunhado é fera, ó. O cara me ajudou demais. Mandou aí, foi... Não. Aí eu levantava às 4 da manhã, eu ia na fazenda e ver as coisas, tipo galinha, porco, essas coisas, dar uma organizada. Uhum. Aí 7 horas eu tinha que estar no supermercado, para abrir o supermercado, e o Jaba isolou-se. Quando o vaqueiro pediu para sair, ele falou assim, é o fim, ele não vai mais conseguir fazer nada. Você acredita? Aí ele entrou assim, e eu nunca tinha depressão, era longe para mim depressão. E às vezes está tão perto, né, Kátia? Cara, eu não sabia nem como mexer, nem como lidar com as situações. Só que Deus mandou tantas pessoas assim para me ajudar, que foi assim uma coisa muito legal. E o pessoal aqui do Paraíso, não, ele está com depressão, é porque o filho dele está usando droga. Aí começa as maldades. Não, era a mulher dele que arrumou o namorado, e ela tem um namorado, e agora ele descobriu e tá assim. Não, ele tá namorando com fulano de tal, deram um namorado para ele. Que ele namorava com um primo meu, e eu descobri, e ele adoeceu. Então, assim, foram muitas histórias, muitas coisas. Isso machuca. O pior é que eu não dava nem atenção para essas coisas, e sabe? ele? Ele ficava machucado demais. Eu liguei para um médico amigo meu em Teresina, eu falei, doutor, eu preciso de ajuda. Meu marido está com 60 dias doente, eu estou com 27 dias só no Red Bull e no café, eu não aguento mais. Isso era no domingo, 3 horas da tarde. Ele disse, venha para cá agora, que se você chegar meia-noite com ele aqui, eu vou atender você. Cara, e eu disse, eu não vou agora não, doutor, mas eu vou sair daqui 4 da manhã, eu vou para aí. Aí as irmãs dele disse, não faz isso, ele já tomou, porque a gente tinha ido no psiquiatra, o psiquiatra passou o remédio para ele, ele tinha era piorado. Então eu parei de dar o remédio psiquiatra, estava dando outros remédios, dizendo que era o remédio psiquiatra. Uhum. Menti, na verdade, porque não tinha outra saída. Aí vocês vão? Vamos para Teresina. Vamos para Teresina. Peguei a caminhonete, com sono, cansada. Eu liguei para minha irmã. A minha irmã não morava na fazenda. Eu arrumei um rapaz para ficar na fazenda, um rapaz novo, o menino não estava dando conta. Aí os meus vizinhos tomaram de conta para mim, cara. Um olhava o gado, outro olhava os porcos, outro mexia. Todo mundo fazia uma coisa. Kátia, aqui tá ok, ó. Isso é gratificante, né? Fica tranquila que aqui tá ok, que aqui tá tudo bem. Cheguei em Teresina, o médico só já está doente. Ele tá com um problema no coração. E ele vai ter que usar um aparelho. O Jarbas não é homem mais para nada.
bota na tua cabeça que agora, cara, ele disse pra mim que foi o único dia que eu amarelei, porque era firme, eu mostrava pra ele que eu tava bem. Aí vem é um caminhão, né? Eu nunca demonstrei pra ele que eu não estava bem, que eu tava com sono, que eu tava cansada. Pro Jarbas. Nada. Eu tava bem o tempo todo. Aí a minha sogra dizia, mas tu tá, eu tô bem, não, eu tô de boa, tô tranquila, eu não tô sentindo nada, eu doía a minha cabeça, porque ele não deixava eu dormir. Quando eu ia deitar para dormir, ele ficava triscando em mim o tempo todo, porque ele tinha medo, ele estava com medo. Aí quando chegou em Teresina, que o médico falou isso, aí eu amoleci. Ele disse, o aparelho é 48 mil e é 14 mil para botar. Só quem bota é o Jonatas. Que liguemos pro Jonatas, o Jonatas estava em Recife, de férias. Recife não, Fortaleza. Ele estava em Fortaleza de férias com a família. Cara, eu perdi o meu chão. Kátia, quando a gente chama para contar a história, fica na cabeça assim, só, Paulo, as coisas boas, a gente vai ser falado aqui, né? E isso que tu tá me falando, ninguém sabe. Isso aqui é coisa sua, família, Deus. Isso. Que poucas pessoas sabem. Do jeito que você está contando. Eu tive sorte, sim, porque os meus funcionários, eles tomaram de conta do supermercado. Cara, não deixaram cair o negócio. Não, eles não deixaram cair, eles começaram a fazer pedidos, fazer cotação, eles começaram a colocar preço na mercadoria baseado naquilo que a gente trabalhava. Todo o problema que tinha, eles escondiam do Jarbas. Jarbas não sabia de nada, tudo que acontecia, eles passavam diretamente para mim. E aí eu fiquei ali. Quando o médico falou isso em Teresina, o Jarbas disse que eu amadelei, ele disse que meu semblante caiu. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, e agora? Aí ele ligou, eu falei, doutor, liga para esse médico para mim, por favor. E ele ligou na minha frente na viva voz. Ele disse assim, eu sou Elisiário de Teresina. Ele disse assim, e eu estou te ligando porque tem uma família que é comigo, a sogra dela é minha paciente, o sogro dela é meu paciente, os cunhados dela, todo mundo são os meus pacientes. E ela está precisando de ajuda. E eu sei que tu tá de férias aí em Fortaleza com a tua mulher e tua filha, mas o que tu me diz? Ele disse, bota ela para falar. Eu falei, doutor, por favor, me ajude, eu estou precisando de ajuda. A minha situação não é fácil, meu marido está depressivo e eu estou precisando de ajuda. Aí ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Josirene, mas me chamam de Kátia. Aí meu esposo falou, eu não gosto que chame ela de Josirene, é Kátia mesmo. Ele disse, pois é Kátia, pronto. Acabou. E ele disse, Kátia, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou deixar minha esposa e minha filha aqui no hotel, eu vou para aí amanhã. Olha só. Aí eu falei assim, doutor, qualquer despesa adicional que tiver, eu quero que o senhor me fale, que eu vou lhe pagar. E aí, quando foi com 2 dias, ele me ligou. Ele falou comigo assim, como se ele me conhecesse há muito tempo. Ele disse, oi, Kátia, tudo bem? Eu disse, tudo. Ele disse, traz os Jarbas aqui para nós conversar. Que eu cheguei lá e disse, realmente, o exame consta que os Jarbas têm síndrome de Bullgada. É uma doença no coração e ele vai precisar usar um aparelho. Cara, e aí a minha família, todo mundo começou a orar pelos Jarbas. Ele disse, amanhã à tarde nós vamos colocar o aparelho nele. A minha tia disse, a tia Zenaide, a irmã da minha mãe, né? Ela disse, ele não vai botar esse aparelho que Jesus Cristo vai curar ele antes disso. Aí eu liguei para o Washington. O Washington é muito amigo nosso, é um pastor que agora está em pastor Washington. A gente conhece. Conversei com a irmã Marinha. Eu disse, gente, eu preciso de ajuda. E algumas pessoas aqui da igreja católica também, que são amigos. Eu estou rezando por um Jarba. Eu estou, gente, tudo é bem-vindo, eu quero que vocês... Aí o Jarba, aquilo chocou o Paraíso, que enquanto tinha pessoas que falavam mal da gente, tem aquelas pessoas que são amigos da gente, que gostam da gente. Tem pessoas que Deus usa. Que Deus usa, entendeu? Aí, quando foi de manhã cedo, a minha pastora, a Valéria, nossa pastora, ela ligou para nós e falou assim, eu sonhei que o Jarbas foi curado essa noite. Aí ele falou assim, eu fui mesmo que eu senti. Ele disse, né? O Jarbas. Jarbas. Aí eu falei, amém. E fomos para o hospital para colocar o aparelho. E eu fui fazer o Pix não passava de jeito nenhum, não dava certo. Aí eu cheguei lá e eu falei, moça, eu queria saber por que o Pix não dá certo. Aí quando ela falou assim, não, o doutor tá chegando ali, conversa com ele. E ele, boa tarde, Kátia, tudo bem? Eu disse, tudo bem, eu vou já levar o campeão lá pro centro cirúrgico, cadê ele? Aí ele disse, tá aqui. Aí ele disse que ele viu o Jarbas, ele disse, o Jarbas está diferente hoje. Aí eu falei assim, diferente? Ele disse, Jarbas está diferente.
Aí levou o Jarbas pro centro cirúrgico. Cara, Isso eram quase 3 da tarde. Kátia, que testemunho. E aí a minha família, todo mundo orando em jejum, sem comer nada, todo mundo orando sem comer nada. E tava eu, a Evinha, minha concunhada, que é a esposa do Marcos, Sei que... e o Jarbas, nós 3 lá, em Teresina. Aí a moça disse assim, o Pix não tá dando certo, é porque o doutor pagou esse exame. Eu disse, o médico pagou? Ela disse, eu não sei, aqui tá como paga. E parece que foi o doutor Jones que pagou. Aí, o médico que ia fazer o exame. Aí eu falei, aí achei estranho. Também eu disse, senhor, depois eu converso com ele. Às 7 horas da noite ele me chamou. Vai começar agora. Mas eu tô sentindo alguma coisa diferente no Jarbas. Aí eu, tudo bem. Aí eu falei pra minha tia disse, ele foi curado. Tu pode ter certeza que o Jarbas foi curado ontem à noite. E aí ele ficou e ele falou assim, disse, e Kátia, isso já era 9h30 da noite. Ele disse, ei, vem cá. É o que foi? Pega o exame do Jarbas e joga no mato. Jarbas tem nada. Eles fizeram uma nova bateria de exame. Ele fez foi botar uma câmera por dentro da perna do Jarbas, ele botou 600 volts no coração do Jarbas. E ele disse para mim, disse, olha, Kátia, o Jarbas, ele foi curado. Tu pode fazer um culto de ação de graça que teu esposo foi curado. Isso aí não tem explicação. Aí eu liguei para minha família, aí pronto, foi o bagaço. Ele disse assim, quem vai dar alta pro seu esposo é você. Que eu cheguei no centro cirúrgico, o Jarbas estava conversando. O Jarbas tinha 2 meses que não conversava com ninguém. Que não falava com ninguém. Com ninguém. E ele estava brincando com as meninas lá do centro cirúrgico, conversando com ela. A moça falou assim, quem vai dar alta para sua esposa é você, que o médico disse. Eu disse, eu vou levar ele para casa agora. Ela disse, não, mas ele está com as pernas doentes. Ele acabou de sair do centro cirúrgico. Eu falei assim, pois eu vou ficar de olho nele aqui. E ele sorrindo. E ele conversando como se não tivesse acontecido nada. Só que ele estava da cintura para baixo, estava anestesiado. Não fizeram o procedimento. Fizeram o procedimento, mas não precisou botar o aparelho. Então, assim, ele não... A doença tinha sumido de uma forma, assim, que ele disse, só aquele exame que você pode pegar ele e jogar fora. Ele não existe, aquele exame. Já era. Que bênção. Cara, foi lindo demais. E aí a gente... Quando foi, assim, às 10 e um pouquinho, eu trisquei no dedo do pé dele. Ele disse assim, eu tô sentindo meu dedo. Aí eu botei ele na cadeira de roda. Entendeu? Eu e a Evinha pegamos ele, colocamos na cadeira de roda, colocamos no carro e fomos pro hotel, para pensão de uma amiga, hotel não, uma pensão, de uma amiga minha, a Ivone. E fomos embora. E o médico pensando assim, não, ela vai levar ele só amanhã de manhã. Chegou, cadê o Jarbas? Cadê o Jarbas? Aí ele disse assim, ei, Kátia, o que tu fez com o Jarbas? Eu digo, eu peguei ele ontem à noite, antes dele sair a anestesia direito das pernas, eu carreguei ele. Ele tá bem aqui na casa de uma amiga minha comigo. Ele falou assim, eu digo, Aí ele disse, tu já tirou o curativo dele? Eu falei assim, não tirei o curativo ainda. Ele disse, muito cuidado na hora de tirar o curativo. Aí eu falei assim, por que, doutor? Ele disse, esse curativo era até bom ter sido tirado aqui no hospital, mas tu já levou ele, tá tudo bem. Aí eu fui tirar o curativo com medo, quando eu fui tirar o curativo não tinha nada. Não tinha marcas. Não tinha marcas, cara, não tinha marcas. Não tinha lugar de nada, tava só o curativo lá em cima, não tinha sangue e não tinha marcas. Que bênção, né? Aí tem como você dizer que não vai fazer as coisas para Deus? Não tem como. Tem como você não largar as coisas e fazer as coisas? Não tem, não existe. Não existe, não tem como. Não existe, não tem como. Não tem como. Não tem como você não fazer, não existe. Não tem como viver. Estamos com quanto tempo aí? Já. É isso aí. Kátia, nós temos um quadro aqui. O nome do quadro é assim. Diga. O que você diria? Vamos colocar uma foto aqui? Mandei, tá no teu telefone. Pronto. Não acredito. Não acredito não. E creio que era, creio que queria perguntar para mim, fala aí. Não é assim. A gente coloca a foto, né? Sim. E aí você vai dizer para a pessoa da foto que é você, o que você diria hoje para ela? Qual é o conselho que você daria para Kátia de 12 anos? Para Kátia de 12 anos. Hoje. Eu diria que eu perdi muita coisa assim que eu poderia ter vivido quando eu tinha 12 anos, que eu vivi pelo fato de pessoas religiosas
que me privaram muito de muitas coisas. E quando a religião ela ficou para acolhimento de pessoas serem preparados para ser salvos e não para humilhar as pessoas. A religião ela não ficou para as pessoas serem humilhadas. E eu me sentia humilhada quando eu era adolescente. Quando eu tinha 12 anos, eu me sentia humilhada. Pelo meu pai, por algumas pessoas. Não fazia o que queria. Porque a gente era humilhado mesmo. Era humilhado. De todas as formas. E a gente acaba aqui fazendo algumas coisas que a gente poderia não ter feito. Mas eu sempre gosto de dizer que eu me arrependo. Eu não gosto de me arrepender do que eu não fiz. Eu gosto de me arrepender do que eu fiz. Porque aquilo que eu não fiz, eu poderia ter feito. Entendeu? E aquilo que eu fiz e tem como me arrepender. Tem como se arrepender. E a Kátia hoje, ela pensa diferente. Ela age diferente. A fé em Cristo é diferente. Porque antes eu vivia pelas histórias dos outros, pelaquilo que as pessoas confiavam e acreditavam. Hoje eu vivo pelaquilo que eu sei. Porque você viveu na prática, né? Esse milagre que você acabou de contar. Que a importância que Deus fez. A importância de Deus na minha vida hoje é uma coisa assim que não tem. Eu fiz o culto do Jarba, o tema do culto do Jarba foi ninguém explica Deus. Não existe explicação para Deus. Por quanto mais que você tenta assim, explicar, você se embaraça e acaba que você não explicando. Então, a Kátia de hoje, ela tem mais paciência, além de ainda ser respondona, mas eu penso mais, antes de responder algumas coisas, eu acredito que eu ainda tenho que amadurecer muito mais. Mas eu acho que eu mudei 50%. Tu tem uma intimidade com Deus forte. Eu amo o Senhor. De uma forma que, às vezes, eu converso com Ele para saber de algo e Ele me responde, tipo, agora. Eu sei como é que é. Entendeu? Porque eu acredito que não tem outra saída, não existe outra forma. Não existe. Deus é a única forma, Deus é a única saída. E enquanto nós não acreditarmos nisso, nós não colocarmos isso no nosso coração, nós fazemos escolhas erradas. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso primeiro, será se Jesus Cristo ele faria isso? Ele queria que eu fizesse dessa forma? Ou se eu fizer dessa forma, eu vou desagradá-lo? Eu deixo de fazer muita coisa pelo fato do nome da igreja. Eu vou fazer isso e vai manchar a minha igreja. As pessoas vão falar de mim por causa da igreja. Eu assisti um filme, Kátia, uma vez. O nome do filme é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Nos seus passos, o que faria Jesus? Você tocou num assunto que você disse assim, eu não vou fazer isso porque... O que Jesus faria aqui, nessa situação? Sim, porque assim, muitas coisas você faz e você vai manchar a imagem de Cristo. Como é que você é uma pessoa evangélica e você vai fazer aquilo que... Entendeu? Tipo assim, Kátia, tu bebe o quê? Eu bebo água, eu bebo refrigerante. Kátia, tu bebe vinho? Não, eu não bebo vinho. Por que eu não bebo vinho? Porque o vinho, ele vai, de alguma forma, me escandalizar. Faz mal tu beber? Não. E se isso, tu pode beber? E se Posso. isso escandaliza a igreja, você aí não isso vai? vai escandalizar. Eu vi a Kátia tomando cerveja lá no bar do fulano de tal. Vai Entendi. escandalizar a minha igreja. Entendi. Vai escandalizar a Cristo. E a Bíblia diz que é daquele por quem vier o escândalo. Então, nós temos que se prevenir disso. Tu vai fazer alguma coisa, aí tu imagina assim, vai fazer algo com a tua esposa, com um filho teu, com alguém que tu gosta, e tu, será que Jesus Cristo, será que ele fazia era assim? Será que Kátia, ele andava assim? Nós já estamos quase terminando. Kátia, Sim. A Kátia é realizada por completo ou ainda tem a Dojihan, né? Ainda tem a Dojihan para acontecer. Tem a Dojihan. Eu já vou comprar a Dojihan. Mas tem mais alguma coisa assim que a Kátia fala, Deus, eu ainda preciso viver isso? Cara, eu acredito que eu já estou fazendo isso. Eu preciso evangelizar os amigos de meu esposo que beberam com ele na época que ele era adolescente. A gente está fazendo isso. É um projeto. É um projeto nosso. Porque, assim,
os amigos dele, quando conversam com ele, dizem assim, naquele tempo que a gente bebia, a gente fazia isso, isso e isso, né? E eu quero que eles digam assim, cara, a gente hoje faz isso e isso, e a gente está na igreja porque a gente faz isso e isso. Então, esse dia até eu reclamei um amigo dele lá no comércio, falei assim, cara, por que você não vive uma nova história com Jarbas? Para você dizer assim... Não constrói... vamos construir uma nova história, falei para ele. Mas uma nova história é muito difícil. Eu digo, porque você não quer. Porque não quer. Tudo é querer. Porque não quer. Quando você quer, você faz. Kátia, eu vou largar isso. Se você botar na sua mente, no seu coração, que você vai largar, você larga. Isso é verdade. Agora, quando você fica achando que, mas a minha esposa não me ajuda, fulano não me ajuda, o meu pai... Gente, vamos largar de ser hipócrita, né? O Jarbas não gosta, mas nós vamos perguntar, Jarbas. Pergunta. Vamos perguntar. Se gostando ou não, vamos perguntar. E esse negócio de Josirene, rapaz, o que é esse negócio? Me fala. De onde é que saiu isso? Porque a gente conhece a Kátia. A Kátia, ela foi de parto cesáreo. Nasci em Tocantinópolis. Naquela época não tinha carro. Eu vim de carro até Paraíso. E só tinha um Jeep naquele tempo. Eu não lembro nem de quem foi o Jeep que me trouxe de Tocantinópolis até Paraíso, né? Eu não lembro. Não tem nem como eu saber o nome da pessoa. A minha mãe sabe. Tua mãe sabe. Mas eu não fiquei atenta a perguntar a ela. Eu não lembro mais quem foi. Né? Eu sei que foi uma senhora cuidar da minha mãe lá, porque a minha mãe estava de parto cesárea, então foi uma senhora cuidar da minha mãe. E ela me chamava de Pacutim. A mulher que cuidou da minha mãe. A cuidadora. Isso. Então ela me enrolava bem enroladinha e me chamava de Pacutim. Os pés, então a minha mãe disse que ela fazia tipo um pacote. E tu era pequena? Isso, quando eu nasci. Eu sei. Aí ela, vamos chamar essa menina de Kátia, né? Vamos chamar ela de Kátia. Aí vou chamar ela de Kátia. Aí ficou me chamando de Kátia. Olha só. Eu já tinha 4 anos de idade. Aí meu pai veio para Paraíso, foi para Porto Franco. Vou botar o nome. Foi de Viação Paraíso, tinha um ônibus. Eu vi a foto desse ônibus. Ele foi para Porto Franco me registrar. Cara, chegou lá, ele botou Josirene. Josirene Martins Barros Borges. Peraí. Tu sai. Peraí, vamos entender esse negócio. Isso. Peraí. Tu saiu como Kátia. E voltou Josirene. Aí, escuta, aí meu irmão era Josias. Ô, Josirene, eu gosto de Kátia. Kátia é a tua cara. Mas a tua história parece com a do Gustavo Lima. Que saiu da mãe um nome com o pai. A história é muito parecida. E voltou. E o pai encontrou um tio e registrou e saiu Emivaldo, parece. Saiu um nome e voltou outro. Meu Jesus. A tua história saiu Kátia e voltou Josirene. Aí eu nasci. A tua mãe não bateu nele, A mãe não sabia nada de nada, ele foi sozinho. Aí eu nasci dia 14 de março e ele voltou dia 17. Não, tá tudo errado. Tudo errado. Então, quando ele chegou, aí Kátia, eu não jamais eu ia saber lá que era Josirene. Aí cheguei aqui no Paraíso, quando eu fui estudar. Não, peraí. O negócio é mais sério do que eu imaginava. Peraí. Na escola. Aí na tua cabeça, você era Kátia. Isso. E tu veio descobrir que era Josirene na escola. Na escola, Josirene. Que conversa é essa? Aí eu vi, meu nome é Josirene Martins Barros Borges. Josirene Martins Barros. Borges é do Jarbas, né? Aí ninguém chamava. Ninguém chamava Kátia? Josirene. Ninguém. Só Kátia. Sou Kátia. Ficou Kátia. E aí ficou Kátia. Quando eu cheguei na sala de aula, Josirene Martins Barros, né? Aí eu falei, sou eu. Porque a minha mãe já tinha me avisado que o nome era Josirene. Eu fiquei assim. Mas eu ainda pensava ainda que tinha um jeito, né? Eu pensei, não, vai dar certo. A gente muda. Vai mudar depois, né? Não, Josirene mesmo. Eu falei, meu Jesus. Ficou Josirene. Que história hilária. Mas aí alguém me chamava Jô. Aí os meus primos estudavam da mesma escola, Kátia, ficava Kátia. Um Jô e outro Kátia. Não, aderiram para Kátia, ninguém me chamava Jô. Acabou. Josirene acabou. Só em Teresina que algumas pessoas me chamam de Jô. Porque o nome vai pelo documento, né? Aí conhece, chama de Jô. Mas aqui em Paraíso todo mundo é Kátia. Eu tenho um colega de aula meu que me chama de Josirene, o Domingos. Domingos. Mas não brigava tanto na sala de aula.
nós dois. Sacanagem. Mas ele só me chamava de Josirene. Mas eu brigava com ele, não era porque... Mas também tu não tem problema com esse nome. Não. Também não Assim, tem- já vamos aceitou, trocar. Vamos aceitou. falar. Eu digo, não, esse foi o nome que meu pai escolheu, aí ele achou tão legalzinho, ó. Josias, Josélia, Josinete e Josirene. Então Ele não tem, queria sair tem, da linhagem. Tem uma linhagem. Tem uma né? linhagem. Tem uma linhagem. Aí, ó, casei com o Jarbas e tenho a Jaina e o Jaito. E na minha casa, morou comigo o Jorge e o Jonatas. O negócio aí é amplo, né? Entendeu? É assim, uma coisa muito... Não, aí não tem o que Não tem fazer. não tem muito o que fazer. E aí ficou... Me chamam de Kátia, mas o nome é Josirene, né? Fazer o quê, né? Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, no qual a Kátia é um deles, né? Queremos agradecer aí o Time Energia, né? Põe aí, Paula, aí para nós, da empresa de energia solar do Arimateia, que tem nos ajudado aí também. Nós temos aí, ó. Quer pôr energia solar, Kátia? É com Arimateia. Olha, né? que coisa legal. Isso é diferente. É uma coisa boa também, né? É uma coisa boa, tem crescido muito aqui na região. É um dos patrocinadores. E você é a nossa patrocinadora que está aqui presente, né? A gente sempre fala a Casa Jarmal. É a primeira vez que eu fui falar do podcast, que a gente queria... Você deixou ali... deixou em aberto, assim, cara, vamos ajudar, vamos patrocinar. Nunca negou, né, um patrocínio. E é engraçado que esses dias ela disse assim, rapaz, tu não veio mais buscar as coisas. Ela me cobrou, a patrocinadora me cobrando. Porque assim, eu acho interessante essas coisas. Muito obrigado Nada. mesmo. E agradecer também a Infotec, que também nos patrocina, nos ajuda aqui no nosso podcast. Kátia, para nós foi assim... Talvez de todos os podcasts que a gente já gravou, o mais engraçado, as histórias mais assim, hilárias. Foi muito bom compartilhar esse momento contigo. Dizer o carinho que eu tenho por você. Obrigada. Pela sua família. Eu não Amém. conhecia muito o Jarbas, assim, só de vista mesmo. Mas eu vi que é um cara fantástico, é um cara de coração. Quando eu vejo, Kátia, esses milagres acontecendo na vida de vocês, e que tu contando a história, eu entendi só uma coisa aqui. Você tem um coração bom. E é por isso que Deus, ele retribui todas essas coisas. Né? Amém, por isso também. E você ser essa pessoa que você é, uma referência, uma empresária, mas que não vira as costas para ninguém. Isso também é fundamental. Pelo que eu já percebi, o que é da Kátia é dividido. Se alguém chegar precisando, a Kátia está ali. Mas a Kátia mete a mão no bolso, a Kátia faz a diferença na vida das pessoas. E é por isso, Kátia, que Deus derrama essas bênçãos. Verdade, sim. Você tem uma filha linda, um filho lindo, você tem um lar maravilhoso. Amém, por isso. Sou grata a Deus por isso. Você tem uma áurea que as pessoas gostam de estar perto, tem pessoas que a gente não quer estar perto, tem pessoas que têm uma energia que ela traz pra gente uma coisa muito ruim, e você chega e é totalmente o inverso disso, você quebra isso, né? Quantas vezes a gente... Até na campanha, tá meio desanimado, assim, não é nem que desanimado, é cansado, porque a campanha ela puxa muito isso, sim, né? Sim. E aí você chegava, vamos lá, vamos para cima, sabe, aquilo dá um ânimo pra gente, né? E isso eu tenho certeza que vem do céu. Eu tenho certeza Amém. que vem do céu. Deus, ele é muito generoso conosco. E fica aí as suas palavras finais, suas considerações. E te convidar para voltar novamente. Te convidar para que no futuro a gente faça, não vai fazer o making off aqui, mas que no futuro a gente faça de novo, né? E aí, quem sabe, trazendo esse homem perigosíssimo no passado e que hoje virou, né, esse homem dócil, porque o Jarbas é um cara dócil. O Jarbas, ele é muito tranquilo. É muito tranquilo. Ele o Jarbas é muito tranquilo, né? O Jarbas é muito tranquilo. E te dizer que eu tenho o maior carinho por você. Obrigada. O maior carinho por você. Obrigada. Dizer que você tem um amigo aqui dentro da cidade, que é eu. Na hora que você precisar, o Cleito tá ali. Certo. Tá? E fala aí suas palavras finais, suas considerações finais aí. Agradecer, né, pelo carinho, agradecer você pelo convite. Igual eu falei para você, eu gosto de responder perguntas, né? Eu não tenho medo, eu não tenho... Aqui a gente fica 2 horas perguntando. Eu vou ficar nervosa, porque eu vou e pronto. Eu não tenho medo de perguntas, né? Muito obrigada por tudo. Foi muito bom estar aqui, né? Foi muito maravilhoso. E nós estamos juntos aí. Qualquer coisa, só uma perguntinha. Apareça. Kátia, e 28, nós estamos juntos de novo para a campanha? Vamos fazer o teste.
Vamos ver, ainda tá muito cedo. Ê, Marco Vinícius! Marco Vinícius é um... Cara, o Marco Vinícius é gente boa, ele é um cara que de coração ele, mole. ele faz a gente correr por ele, né? Mas eu tenho que dar uma lapada nele de vez em quando também. Dá uma chamada. Né? A chamada dele. Mas ele é o cara o coração dele é muito grande. É muito ele grande. quer agregar todo mundo. Eu tô com uma esperança que vai dar certo. Eu A também. gente nunca pode dizer, Eu também. falar por enquanto, assim, eu vou falar isso, porque o Marco Vinícius. Eu também. Eu digo também. que vai dar certo. Eu acredito que daqui uns 3 anos o Paraíso está diferente. É o meu pensamento meu também, pensamento, né? Eu confio muito nele e acredito que vai dar certo. Beijo no coração, tá? Você Obrigada. é especial. O próximo a gente vai trazer o Jarbas aqui pra gente Com ver certeza, ele vem. essas Ele histórias ama aí. isso aí. A gente conversar, eu vi o Jarbas discursando, fala muito bem. Fala muito bem. Ele gosta de falar com ele mesmo. E a próxima vez a gente vai estar aqui, tá bom? Certinho. Obrigado, beijo no coração. Obrigado, eu sei que você saiu da empresa para vir aqui. Eu sei Estamos que você aí. deixou a empresa lá para vir aqui. Então, tá bom? Obrigado. Obrigada. Deus te abençoe. Amém.